utilizando a língua de sinais. O outro mito é dizer... Ficou repetido aqui. Peraí, deixa eu voltar. É um sistema de comunicação superficial, restrito, né? Esse ficou repetido lá do outro. O outro mito é dizer que as línguas de sinais derivariam da comunicação gestual e espontânea dos ouvintes. Ah, o que vocês fazem é gesto, é mímica, eu consigo me comunicar com o surdo através de mímica, de gesto. Sim, em determinadas situações a gente consegue se comunicar utilizando mímica, gesto, né? Então, às vezes você está em um local e chega um surdo pedindo uma informação. Então, você não sabe a língua de sinais, você começa a fazer mímica, gesto para ele, para conseguir explicar o que ele está perguntando, né? Então, às vezes, ele já traz por escrito a informação que ele precisa, e aí você já tenta ali, de alguma maneira, explicar, e até mesmo escrevendo. Mas são coisas distintas. Nem sempre um gesto vai ter o mesmo significado da língua de sinais. Então, vai ter significados diferentes. Vou lhe fazer uma pergunta. Meu nome é Zilmar, eu sou professora aí do Teotônio. Quando eu vou no supermercado, às vezes tem um surdo, mas eu não sei. Aí eu vou pedir uma informação, ele diz que é surdo porque ele não fala e já entendi ali. Então, como se ele dissesse, não me pergunte porque eu não posso lhe responder. Então, eu olho para ele, nos olhos dele, sorrio e agradeço. Não sei se ele vai entender que eu agradeci a ele, que ele disse obrigada, mas eu olho nos olhos e digo obrigada. Eu acredito que ele entendeu, porque ele sorriu para mim. Então, a única forma de eu falar dos surdos aqui, nesse momento para você, é dessa forma, porque eu não tenho comunicação com eles. Nem dessa forma aí que você fala de gestual e visual. Eu nunca me comuniquei, a não ser dessa maneira. E aí eu tenho uma dúvida, porque eu entrei na estante. Libras seria uma língua que que existe, que ela é como a língua portuguesa, ou ela ainda não é uma língua quer dizer, como a língua portuguesa, que é a nossa língua, né? Que é a nacional. E Libras, ela também já é uma língua que o que você disse que não é reconhecida, né, internacional, ou eu entendi mal. Eu queria saber se Libras é uma língua que é para que possa escrever, por exemplo, o surdo escrever um livro, e você fala, quando você fala dos gestos, né? Seria diferente os sinais e gestos, seria diferente do estudo de Libras. Pronto. Deixa eu só voltar um pouquinho. No caso da Libras, é a língua de sinais brasileira. É a língua de sinais utilizada aqui no Brasil pelos surdos, né? Pela comunidade surda brasileira. Ela não é universal, ou seja, a mesma língua de sinais que é utilizada aqui no Brasil, que inclusive não tem somente uma língua de sinais aqui no Brasil, tem a língua de sinais Urubu-Kaapó, que é uma língua de sinais utilizada pelos surdos indígenas dessa comunidade Kaapó, e tem a língua de sinais também utilizada pelos surdos indígenas, esqueci o nome acho que é Pataxó, que é justamente aqui na Bahia também. Então tem essas três línguas de sinais aqui no Brasil. Então, a língua de sinais ela não é universal. A mesma que é utilizada aqui no Brasil não é a mesma que é utilizada lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na China, não. Cada país vai ter a sua própria língua de sinais. Ela tem distinção da língua portuguesa? Tem. Como eu falei anteriormente, as gramáticas elas são distintas, são diferentes da gramática da língua de sinais e a gramática da língua portuguesa. Nessa questão da escrita, eu vou deixar ela... Daqui a pouco eu vou falar sobre a escrita e aí você vai ver essa questão da escrita da língua de sinais, para ver se eu entendi a sua pergunta. Quando ele escreve a palavra livro, ele escreveu ali em português. Ele faz o sinal de livro. Aqui é o sinal de livro. E como seria essa representação do livro na língua de sinais escrita?
não no português, na escrita. Aí tem uma diferença que daqui a pouco eu vou mostrar aqui também para vocês. Então ele escreve em português. O nome dele Sim. não é... Entendi. Então, o surdo, ele se torna um cientista. Ele vai escrever em português, um exemplo, um brasileiro. Isso que eu estava em dúvida. Sim, ele vai aprender a língua, ele vai aprender sim durante o processo dele de alfabetização, ele vai aprender sim a língua portuguesa escrita. Porém, esse processo de alfabetização do surdo, né, ele vai ser um pouco diferente da criança ouvinte. E esse ensino do português para o surdo também deve ser com a metodologia e numa perspectiva de ensino de segunda língua e não de primeira língua, porque a primeira língua do surdo deve ser a língua de sinais. E a segunda língua, o português, no caso aqui do Brasil, mas o português escrito. Então, se eles passam por esse processo de alfabetização, né, de letramento, e eles conseguem se apropriar da escrita, eles vão escrever normalmente a língua portuguesa. Com algumas dificuldades, por causa da interferência que acaba trazendo, né, da língua de sinais para a escrita da língua portuguesa, mas ele vai conseguir, sim, escrever também na língua portuguesa. Ótimo, entendi agora. Agora deu para compreender. Uhum. E aí, a questão dos gestos gestos que nós fazemos normalmente, que as pessoas acham que na língua de sinais vai ter o mesmo significado. Sim, vai ser difícil esse aprendizado da língua oral, justamente porque a língua ela é oral auditiva, né? Você escuta e depois você fala. Aí no caso da escrita, você escutou a palavra e depois vai começar a trabalhar aquela escrita. E na ausência da audição, esse desenvolvimento da escrita vai ser através de quê? Da visão. O aprendizado dele não vai ser pela via fonológica, através do som, e sim o que a gente chama de rota fonológica, ou seja, através da visão, a partir da articulação das palavras. Então, é um processo que é bem diferente mesmo dos ouvintes. E aí precisa ter um professor bilíngue, um professor especializado para trabalhar esse ensino do português de maneira, né, diferenciada, com uma metodologia diferenciada para aquele aluno surdo, o que não acontece na maioria das escolas inclusivas, né? Não tem um professor de língua portuguesa, vamos dizer assim, que seja bilíngue, que tenha conhecimento de Libras e que faça esse trabalho diferenciado. Então, o que acontece? Muitos surdos, eles passam, né, por esse período do ensino fundamental 1, que é aquele período inicial, né, de apropriação mesmo, né, do letramento, da leitura, da escrita. Muitos passam por esse processo, mas vão simplesmente passando, eles não se desenvolvem. E aí, quando chega no ensino fundamental 2, médio, ensino superior, as dificuldades só aumentam. Então, ele vai passando de uma série para outra, mas às vezes você pede para um surdo que está no ensino médio escrever uma palavra bem simples e ele não sabe. Então, ele não é letrado. Ele não é letrado. Ou mostra alguma coisa para ele fazer a leitura e ele também acaba não fazendo porque ele não foi realmente alfabetizado, né? Ele não tem esse letramento, não tem esse desenvolvimento da leitura e da escrita que deve ser feito justamente de maneira diferenciada. Então, quando eu trago essa questão dos gestos, é justamente o quê? Alguns gestos que nós fazemos, né? No nosso dia a dia, no natural. Por exemplo, para legal, nós normalmente fazemos assim, né? E aí, ontem foi legal, não sei o que, legal. Na língua de sinais, isso não vai significar legal. Se eu faço assim, tudo bem. Ou, se de repente eu fizer assim, já vai ser avaliação. Então, o sinal de legal, ele vai ser diferente desse gesto que nós ouvintes utilizamos. Então, aqui é o gesto, o sinal de legal vai ser esse aqui. Então, aqui é o sinal de legal. Então, muitos gestos que nós utilizamos não vai ter esse mesmo significado na língua de sinais. Então, por isso a gente não pode dizer que a língua de sinais é uma mistura de gesto e pantomima. Se tivesse no presencial e eu fizesse uma dinâmica com vocês, aí isso ficaria também bem claro. Essa questão, né, da mímica, do gesto. Porque, por exemplo, eu disse para vocês fazerem a mímica de alguma palavra, então vocês iam utilizar o máximo de recursos possíveis para poder chegar naquela palavra, né, para que o outro entendesse o que você estava fazendo. E na língua de sinais você chega e faz um único sinal, pronto, já explica o que é aquilo. Então,
ela não é oriunda dos gestos, né? E mímicas. Ela tem uma estrutura diferente. O sinal, ele tem uma formação diferente. Então, a língua de sinais não é gestos e mímicas. O outro mito é dizer que a língua de sinais é uma língua ágrafa, né? Ágrafa é o quê? Sem escrita. Ah, professora, mas como é que faz essa escrita da língua de sinais? Aqui um exemplo da escrita da língua de sinais, né? O Sign Go Write. É uma escrita que ela ainda não é oficial, ela não é regulamentada aqui no Brasil. Algumas escolas bilíngues, né? Algumas escolas que têm alunos surdos, têm trabalhado com essa escrita da língua de sinais, porém, assim, ela não é oficial, ela não é regulamentada, nem nada. Mas tem sido feita algumas produções, né, literárias através dessa escrita da língua de sinais. Algumas teses e dissertações têm sido feitas também utilizando essa escrita de sinais. Aqui está o exemplo do alfabeto. Então, essa escrita, ela é bem visual. É basicamente a representação mesmo do sinal. Então, quando vocês veem aqui esse desenho para representar a letra A, é igualzinho o formatinho aqui da mão quando a gente faz a letra A. O B é a mesma coisa. O espaçozinho que tem aqui é o... Aqui. O espaçozinho que tem é o polegar, né? Que está aqui para dentro. Então, ela é bem a representação mesmo visual da língua de sinais. E aqui embaixo, mas também, assim como na sinalização, eu não vou utilizar somente o alfabeto para me comunicar. Na escrita da língua de sinais, eu também não vou fazer um texto todo utilizando aqui esse alfabeto. E sim o desenho dos sinais. Então, por exemplo, aqui está a mão em D. Esse círculo significa que tem um movimento. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o negócio. Tem um movimento e tem o rostinho. Então, é o sinal de domingo. Então, a letra D com o movimento. O outro, as duas mãos, o asterisco mostra que tem um contato, né, dos dois polegares. Então, aqui eu tenho o sinal de América. A mão de cima, que está com a parte escura, é aqui, ó. A palma da mão. É inferior, aqui, o dorso da mão. O último desenho é o sinal de palmas. Então, a mãozinha aqui mostra que tem um movimento trêmulo. Isso aqui. E o rostinho. Então, quando eu vou escrever na língua de sinais, eu vou utilizar justamente esses desenhos para fazer. Aí vocês dizem assim, nossa, professora, deve ser muito difícil. Realmente, para nós ouvintes, e principalmente nós adultos, é difícil fazer. Mas uma criança surda, que está no processo de alfabetização, e está aprendendo a língua portuguesa, e antes do aprendizado da língua portuguesa começar a desenvolver essa escrita, ela vai conseguir ter mais avanço no português. Por quê? Aqui ela tem uma referência da sua língua, da língua de sinais, escrita. Porque, por exemplo, a dificuldade de vocês quando estão aprendendo é justamente o quê? O sinal de boa tarde. Aí depois para lembrar, ai meu Deus, e agora para lembrar o sinal de boa tarde? Você não tem aquela representação da escrita, né? Quando você está estudando outra língua, você chega lá e anota, né? E aí depois pega lá o caderno, o bloco e dá uma olhadinha. Ah, é assim. E na língua de sinais, você teria que aprender essa escrita justamente para você fazer essa representação da sinalização ali na escrita. Para depois, quando você pegasse ali sua anotação, é assim o sinal de boa tarde. Tá lá o desenho. Mas a criança surda, ela consegue aprender isso aí, ó, rapidamente. Na época que eu fiz a graduação, eu tive 2 disciplinas, ou foram 3, nem lembro agora, de escrita de sinais. E a prova, ela vinha toda assim na escrita de sinais. Uma prova toda na escrita de sinais, por exemplo, uma prova de 10 questões, a escrita, ela vem assim, era para eu ter trazido um texto para vocês verem como é. Mas é assim, é tipo como se fosse o japonês. Aí vai escrevendo assim, na vertical, né, em colunas, mas da esquerda para a direita. Aí assim, de cima para baixo. Aí você lê até embaixo, depois você vem e faz a leitura assim, em colunas, com os desenhos. Então, uma prova de 10 questões, impressa desse jeito, na escrita de sinais,
ficava assim, umas 10 páginas quase, ou 8 páginas. E aí, quando a gente ia fazer a prova, a gente pegava aquela prova assim, eu olhava assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí a gente sentia na pele o que o surdo sente quando ele pega uma prova, né, que está toda em língua portuguesa. Aí o que acontecia? Os ouvintes, a gente levava o tempo máximo da prova para poder responder, porque a gente tinha dificuldade em fazer a leitura, né, daquela prova na escrita de sinais. E os surdos não, eles faziam rapidinho. Por quê? Eles conseguiam compreender ali muito mais rápido do que a gente. Então, às vezes, a gente tem a dificuldade, né, com o movimento para identificar qual era o tipo de movimento. Tem uns que tem uma setinha, aí tem gente que tem dificuldade, né, com a questão de orientação. Ah, a setinha tá para esquerda, não, tá para direita, não, tá para cima, não, tá para baixo. Mas, assim, o processo de aprendizado da escrita da língua de sinais é igual ao da língua oral. Então, tem as fases do aprendizado. Então, a criança ela vai aprender que tem os movimentos, quais são os tipos de movimento, quais são os sinais para representar aqueles movimentos, as configurações de mão, né? Então, vai trabalhar as configurações de mão. Observe que aqui no sinal de palmas tem, inclusive, a expressão facial, né? De palmas, né? Um rostinho alegre. Tudo isso é colocado. Tem um programa, eu não sei se ele ainda é utilizado, mas tinha um programa que já tinha, né, essas configurações de mão, as coisas, e você só, tipo, que montava ali para poder fazer o seu texto. Nos Estados Unidos tinha um teclado especial também com essa escrita, então já facilitava também. Mas, assim, tem saído algumas produções literárias, algumas produções, como eu falei, né, de teses e dissertações, em que os surdos estão fazendo assim. Por exemplo, um surdo que está fazendo mestrado, então ele faz a dissertação dele nessa escrita de sinais, e depois o intérprete faz a tradução daquela escrita para a língua portuguesa. Na defesa dele, ele faz a defesa sinalizada, com a presença também do intérprete. Então, assim, não é regulamentada, não é oficializada essa escrita, mas ela tem sido utilizada e está começando assim, a ficar mais difundida aqui no Brasil. Em outros países, às vezes está mais avançado. Usa o mesmo processo, porém faz as adaptações, né, que são necessárias de acordo com aquela língua. Essa escrita ela começou a ser desenvolvida na década de 70, a partir de uma escrita de dança. Uma dançarina, ela desenvolveu um sistema de escrita, né, para dança, ela observando os bailarinos e queria fazer aquele registro, né, do bailarino dançando, se movimentando, e ela fez esses desenhos. E aí, alguns pesquisadores da área da língua de sinais viram aqueles desenhos e começaram a pesquisar e a pensar, né? Olha, a dança tem um movimento, tem a questão do espaço. E começaram, a partir daqueles desenhos, fazer a escrita da língua de sinais. Essa daqui, que já foi bem adaptada, né? Já teve muitas modificações desde lá da década de 70. Aqui no Brasil, ela começou na década de 90, mais ou menos 92. Foi quando o primeiro professor, se não me engano, acho que da USP, que trouxe essa escrita aqui para o Brasil. Aí foi quando deu início às pesquisas na escrita de sinais aqui no Brasil também. E aí vai tendo essas adaptações, né? De acordo com a língua daquele país, tem essas adaptações. Quando a gente vê a primeira vez, realmente é complexa, é difícil, mas é um novo campo também, assim, de estudo, em que é uma área também nova para os tradutores e intérpretes também. Então, pode ter produções na escrita de sinais e chegar esse material para a gente fazer justamente a tradução para a língua portuguesa. Ou chega um material em língua portuguesa para fazer essa tradução para a língua de sinais também. Então, é uma possibilidade também para os surdos se desenvolverem mais em relação à escrita. O outro mito é justamente dizer que a língua de sinais, por ser espacial, né? Por ser espacial, estaria representada no hemisfério direito do cérebro e não no esquerdo. Mas, independente da língua, se é língua oral ou língua de sinais, o hemisfério que é ativado durante a sinalização é o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da... Deixa eu voltar aqui.
da linguagem. Então, o esquerdo, que é o da linguagem, independente de ser língua oral ou língua de sinais, vai ser utilizado o hemisfério esquerdo. Porém, durante o processo de sinalização, é ativada do lado direito a região da questão espacial, né? Por causa dessa espacialidade da língua de sinais. Então, por conta disso que surgiu esse mito, né? De que, no caso dos surdos que utilizam a língua de sinais, o hemisfério direito é que tinha o comando para a língua de sinais, mas não. Como vocês podem ver aqui, ó, do lado esquerdo, onde está cálculo, escrita, fala, leitura. Então, independente de ser língua oral ou língua de sinais, vai ser aqui, do lado esquerdo do cérebro, que vai ser justamente o hemisfério ativado durante a sinalização. E como é que isso ficou comprovado? Justamente surdos que tiveram lesão do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, né? E começou a observar, os que tinham lesão do lado esquerdo do cérebro, eles não conseguiam se comunicar, eles não conseguiam sinalizar. Os que tinham do lado direito tinham algum tipo de dificuldade, né, na comunicação, mas não tanto quanto do lado esquerdo. Igual quem tem, né, às vezes AVC, sofre alguma coisa e acaba lesionando o lado esquerdo do cérebro e aquela pessoa fica com dificuldade na fala. Tem algumas pessoas que ficam afásicas, ou seja, não conseguem falar assim, com afasia, justamente porque afetou o lado esquerdo do cérebro. Quando afeta do lado direito, aí já tem outros tipos de comprometimento, outros tipos de sequela. Mas, independente de ser língua oral ou língua de sinais, justamente o lado esquerdo do cérebro é o lado que é ativado, né? O hemisfério que é utilizado também para a língua de sinais. A língua dos surdos é transmitida cada vez que uma mãe surda segura seu bebê em seu peito e sinaliza para ele. Então, eu gosto muito dessa citação também, porque a gente precisa pensar mais nessas questões voltadas para a surdez, o aprendizado da língua de sinais, o uso da língua de sinais, esse contato com a pessoa surda, com o aluno surdo em sala de aula. Então, a língua dos surdos, né, que é a língua de sinais, ela sempre vai ser transmitida assim. Quando a mãe surda segura aquele bebê para amamentar e ali ela sinaliza para ele o tempo inteiro. Então, igual a nós ouvintes, né? Quando estamos amamentando, que a gente fica ali conversando com o neném, fica olhando, fica brincando e tal, que a criança está ali olhando para você. O mesmo acontece com a mãe que é surda, porém ela fica sinalizando para aquela criança. Essa aqui ficou bem grande, mas ela é bem interessante essa citação. Quando diz, a língua de sinais é na mão dos seus mestres uma língua extraordinariamente bela e expressiva, para a qual, na comunicação uns com os outros, é como um modo de atingir com facilidade e rapidez a mente dos surdos. Nem a natureza e nem a arte lhes concederam um substituto à altura. Então não adianta eu querer forçar o surdo a oralizar, não adianta eu querer fazer com que ele desenvolva a fala, porque para ele o natural sempre vai ser a utilização da língua de sinais. É o que ele vai aprender com mais facilidade e que vai conseguir realmente se desenvolver enquanto ser humano. Para aqueles que não a entendem, é impossível perceber suas possibilidades para os surdos. Então, realmente, quando você não entende a língua de sinais, quando você não conhece, não tem contato com o surdo, então você fica realmente com esse conhecimento mais restrito, né? Achando que é impossível o surdo conversar tudo utilizando a língua de sinais. É possível aprender tudo através da língua de sinais, né? Então, sua poderosa influência sobre a moral e a felicidade social dos que são privados da audição e seu admirável poder de elevar o pensamento a intelectos que, de outro modo, estariam em perpétua escuridão. Então, sem uma língua, né? No caso, sem a língua de sinais, os surdos estariam justamente nessa perpétua escuridão. Tão poucos são capazes de avaliar o poder que elas têm sobre os surdos. Enquanto houver duas pessoas surdas sobre a face da terra e elas se encontrarem, serão usados sinais. Eu gosto muito do final dessa citação, né? Que traz isso. Se houver duas pessoas surdas na face da terra, a língua de sinais ela não vai desaparecer, ela vai continuar justamente porque elas vão se encontrar e vão se comunicar através justamente da língua de sinais. Então, quem já fez a disciplina pode até já saber, né, que teve um período em que foi proibido o uso da língua de sinais. Então, em 1880, ela foi proibida de ser utilizada no âmbito escolar, que era o local que os estudos mais utilizavam, vamos dizer assim, a língua de sinais. Então,
durante quase que 100 anos, eles ficaram proibidos de utilizar a língua de sinais, sendo obrigados somente a oralizar. Então a gente precisa parar, pensar um pouquinho no outro, né? Por que essa questão da imposição para o surdo ter que aprender a língua de sinais? Por que ele precisa desenvolver, aprender a língua de sinais não, a oralizar? Porque ele precisa falar. E por que não eu aprender a língua de sinais? Por que eu não aprender Libras e sim forçar o outro a aprender a língua oral? Será que para ele é mais fácil aprender a língua oral ou é mais fácil para mim aprender a língua de sinais? Não é fácil aprender a língua de sinais. Não vou dizer aqui que é fácil, realmente não é fácil. Exige esforço da gente, exige dedicação, assim como o aprendizado de qualquer outra língua. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho no outro, mas será que para ele não é mais difícil ainda aprender a língua oral? Ele não escuta nada. É só vocês fazerem um teste. Tira o som da televisão, coloquem algum canal que não tenha legenda, que não tenha nada, e tenta entender somente através da leitura labial. Você sendo ouvinte, que conhece a língua. Agora imagina o surdo, que ainda vai iniciar esse processo, né, de desenvolvimento da fala, desenvolvimento da leitura labial. Então, sem escutar e somente através da articulação conseguir compreender as palavras. Então, a gente precisa pensar, né, mais nisso, a gente precisa refletir e quando tiver oportunidade de aprender Libras, aprendam Libras, que vai servir para você, para sua vida toda. Ah, professora, mas eu nem sei se eu vou ter um aluno surdo em sala. A probabilidade de você ter um aluno surdo é muito grande com o processo da inclusão. Mas se você não tem um aluno surdo, você pode encontrar um surdo em qualquer lugar, no supermercado, numa loja, em qualquer lugar. Você pode ser abordado, ele pedindo alguma informação. E, de repente, se você sabe o mínimo, o básico que seja, você vai conseguir manter aquela comunicação com a pessoa. Como a professora falou aí, né? Ela falou obrigado para ele sorriu. Então, provavelmente, ele entendeu o que ela falou. Foi uma comunicação bem simples, bem superficial. Ele já meio que foi dizendo, né? Tipo assim, para ela não perguntar muito nada para ele, que ele não ia saber responder nesse sentido, né? Que não ia conseguir ter aquela comunicação, mas aprenda que vai ser útil para sua vida. Então, independente se você tem um familiar, se você vai ter um aluno surdo ou não, o importante é que você aprenda e que no momento que houver necessidade, você possa utilizar. Às vezes a gente estuda inglês, e aí você diz assim, estou estudando inglês, mas será que eu vou utilizar o inglês alguma vez na minha vida? Eu falo utilizar sim, no sentido realmente da prática, né? Do inglês. Que é claro que muitas coisas vêm com palavras, né, da língua inglesa e a gente acaba sendo forçado a estudar para saber o que significa. Quem gosta muito de jogos, né, de jogar videogame, esse negócio, vem tudo mesmo em inglês e aí a pessoa já começa a aprender ali também. A questão da tecnologia também utiliza muito o inglês, e aí a gente acaba tendo que pegar o dicionário, né? Tá fazendo alguma coisa no computador, de repente aparece uma mensagem lá em inglês, diz o que é isso aqui, aí você corre lá no dicionário para poder entender o que é aquela mensagem ali, né? Então, às vezes você vai fazer um curso de inglês e que não vai ter nem tanta utilidade assim, né? No sentido prático mesmo da utilização daquela língua, mas não quer aprender Libras, porque eu também não vou encontrar nenhum surdo. Sim, isso é o que você está dizendo, né? Que você está achando, está pensando. Mas a mensagem que eu deixo é justamente essa. Se vocês tiverem essa oportunidade de aprender, aprendam. Sempre tente se colocar no lugar do outro, né? Para ver o que você pode fazer para melhorar, né? Para que a gente seja uma sociedade realmente mais inclusiva, que a gente diminua bastante essas barreiras que tem na comunicação. Às vezes as barreiras arquitetônicas são mais fáceis, né, de ser retiradas essas barreiras. Então, constrói uma rampa, coloca uma pista tátil, coloca um corrimão. Mas, e a questão da comunicação? Então, para o surdo, a maior dificuldade da inclusão é justamente essa. Porque a primeira barreira já vem logo mesmo na comunicação. Então, se tem essa barreira na comunicação, tudo mais já fica difícil. Então, é essa a mensagem que eu deixei para vocês. Então, foi isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês, né? O que é essa língua, a língua de sinais brasileira, a língua da comunidade surda brasileira. Não sei se alguém falou aí que é a segunda língua do Brasil. Não, a língua de sinais, a Libras, ela não é a segunda língua oficial do Brasil.
ela é uma língua que foi oficializada no ano de 2002. Então, ela foi reconhecida como língua, porque até então não era reconhecida. Veja que lá em 60 comprovou realmente que é uma língua, né? Já tinha status de língua. Mas ela só foi ser reconhecida mesmo aqui no Brasil em 2002, com a Lei 10.436. Então, olha quanto tempo depois. Então, ela é uma língua que é reconhecida, é uma língua oficializada através de uma legislação. Mas ela não é a segunda língua oficial do Brasil. No Brasil, nós só temos, conforme a Constituição Federal, apenas a língua portuguesa. Até essa ideia, né, de que o Brasil é um país monolíngue, que na verdade não é. No Brasil se fala tantas línguas, além da língua portuguesa, tem várias línguas indígenas que são utilizadas, são faladas, vários outros idiomas também, né, como italiano, francês, que é muito falado também em algumas regiões aqui do Brasil, né, em algumas cidades, justamente por conta da imigração. Mas lá diz que a única língua do Brasil é a língua portuguesa. Se a língua de sinais, se a Libras, ela fosse a segunda língua oficial, tudo seria diferente. Por quê? Tudo teria que sair também em Libras. Então, todos os documentos oficiais, tudo que é exposto na língua portuguesa teria que ter também na versão da língua de sinais. E isso não é o que acontece, né? Então, ela não é a segunda língua oficial do Brasil, não. Ela é uma língua reconhecida e oficializada aqui. Aí, a partir dessa oficialização, é que começaram a ter, né, algumas políticas públicas voltadas, né, para a pessoa surda, voltadas para o surdo. Ainda temos muito que caminhar, mas alguns passos, né, nós já damos, já estamos engateando nesse processo em relação a essas políticas públicas, né, e que falta ainda muitas políticas linguísticas mesmo para a pessoa surda, assim como falta, né, para os indígenas também, que utilizam outras línguas indígenas, então falta também para a língua de sinais. Mas a Então, língua materna, que é a indígena, ela não é a primeira língua? E Ana ia falar aí, mas eu já estava com isso na boca. Eu tinha que perguntar. sim, se um índio ele aprende a língua dele lá da comunidade dele, da tribo dele, primeiro vai ser a língua materna dele, aquela língua indígena, e depois a outra língua que ele for aprender. No caso do surdo é a mesma coisa. Se ele aprende primeiro a língua de sinais, vai ser a língua materna dele, a língua de sinais. Porque, naturalmente, ele não vai aprender a língua portuguesa, ao menos que seja filho, né, desculpa, os pais sendo ouvintes, mesmo assim ele não vai aprender naturalmente a língua portuguesa, por causa da dificuldade mesmo, né, do impedimento da audição. Então, Mas a a língua língua de sinais materna é que vai ser a brasileira, língua materna do surdo. Oi? mas a língua materna brasileira eu vejo como uma indígena. E a portuguesa eu vejo como a segunda língua. Eu vejo Mas assim. a materna Isso é Tuzio! acaba não sendo a indígena porque não aprende, né? A maioria não aprende a língua indígena de maneira natural. Ana, eu sei que você quer falar, mas eu vou fazer uma pergunta aqui a ela. Uma pergunta assim, as pessoas não observam também quando você falou em gestos gestos e o visual, que é o surdo, como fazer o estudo com o surdo, né? Com gestos visuais também. Então, eu pensei, a pessoa que tem um AVC isquêmico, a gente acaba também se adaptando a como falar com ele, porque ele perde a voz, então a gente tem que se adaptar a ele. Aí minha mãe ficava, quando eu sabia que minha mãe estava contente, um sinal de que eu via que ela estava bem. Ela fazia um biquinho. Então eu sentia que ela estava dando fazendo um gesto de que ela estava bem ali. Então eu lembro de poucos raros sinais de que ela estava fazendo aquele gesto e eu dizia, minha mãe está bem. Então a gente às vezes vê só o surdo nessa forma natural e o isquêmico, que ele vai perdendo gradualmente essa voz até ele se tornar um ser praticamente com um cérebro inativo. Uhum. Aí acaba desenvolvendo, né? Como o ser humano ele tem essa necessidade da comunicação, então quando acontece alguma coisa, a pessoa, né, acaba desenvolvendo alguma forma ali para poder se comunicar. Sem se comunicar, ela não vai ficar, ela vai desenvolver ali alguma maneira para se comunicar. É Ana que quer perguntar?
Primeiro, agradecer, Lidneia. Gostei muito da tarde aqui desse bate-papo. Né? E, assim, eu acredito, é isso que eu estava conversando com os meninos lá no início, que eu trabalho com criança pequena, ensino fundamental 1 também, e educação infantil, que se a língua brasileira de sinais estivesse dentro do currículo das escolas desde cedo, a gente incluiria com muito mais facilidade e tornaria ela muito mais natural. Não só ela, mas outras linguagens, né? Mas essa, a luta, pelo menos minha, é essa aí. Essa é uma das propostas, né? Que ela seja inserida desde a educação infantil e não fique restrita apenas ao ensino superior, no curso de formação, né, de professores, nas licenciaturas, mas que seja uma disciplina mesmo curricular. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe, né? Porque são vários processos. Não adianta colocar e também não ter os profissionais formados para assumir, né, a disciplina. Então, o quantitativo de professores licenciados em letras libras ainda é pouco. Não, nesse momento, se colocasse, por exemplo, a disciplina de Libras no ensino médio e no ensino fundamental 2, não teria ainda um quantitativo suficiente de profissionais, né, de professores licenciados em letras libras para assumir essa disciplina ainda no ensino fundamental 2, nem no ensino médio. No superior, a gente já tem alguma dificuldade, mas justamente porque são poucos os cursos de licenciatura letras libras. No caso da educação infantil, a formação já não seria a licenciatura em letras libras, mas sim pedagogia bilíngue. Então, seria um curso de pedagogia na perspectiva bilíngue, em que aquele professor ele vai sair com uma formação também em Libras, justamente para trabalhar ali no âmbito da educação infantil e do Fundamental 1 com esses alunos surdos também, e até no caso dos alunos ouvintes. Então, esse curso de pedagogia, por exemplo, bilíngue, tem turma agora na UFBA, porque é um curso à distância, junto com a Federal de Santa Catarina, e aí colocou alguns polos em alguns estados. Mas a gente sabe também, né, como essa dificuldade dos cursos EAD e presencial, que eu me lembro, não tem nenhum de pedagogia bilíngue, presencial não. E letras libras também são poucos ainda os cursos. São poucas as instituições que ofertam essa formação. Por exemplo, aqui na Bahia, nós só temos na Universidade Federal do Recôncavo, lá no Centro de Formação de Professores, em Amargosa, o curso presencial Letras Libras. Aí, à distância, já tem em algumas instituições, como a Uniaselv, O IFBA. Eu fiz um no IFBA. Mas ali não é graduação, ali é curso como se fosse curso de formação. Não é graduação, não. Graduação só tem na Federal do Recôncavo, o Letras Libras, e tem algumas instituições, né, que tem o curso EAD. Por exemplo, a Uniaselv teve turma aqui em Feira, o pessoal se formou tem um ano, mais ou menos, mas ainda não conseguiu formar outra turma também, né, não teve o quantitativo de inscritos suficiente para formar outra turma. Aí tem assim, a Uniaselv, eu esqueci a outra EAD que tem também a licenciatura. Então, assim, tem algumas instituições que já estão ofertando na modalidade EAD, mesmo assim ainda não é suficiente, porque tem muitos, esses cursos EAD, tem alguns municípios que não ofertam o curso para aquele município, principalmente no interior. Então, por exemplo, na Uniaselv, oferta em Salvador, oferta aqui em Feira, mas já em outro local, sei lá, não sei se tem em Serrinha, não sei se tem em Alagoinhas, mas para esses municípios já não oferta o Letras Libras. Porque eles falam que às vezes não fecha a turma, né? São poucos alunos e eles não vão abrir uma turma com 10 alunos, 12 alunos, né? Então eles têm um quantitativo mínimo para abertura de turmas. Então ainda essa formação, ela ainda também está, né, caminhando, ainda não é ampla como uma licenciatura em vernáculas, em pedagogia, em inglês, em geografia, que basicamente todas as instituições têm, né? No caso de letras libras, não tem. Então, muito obrigada. Desde já quero agradecer a Patrícia o convite para esse momento aqui com vocês. Agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar à vontade. Se tiver tempo, né, Patrícia? Aí você me diz. Yasmin, que estava
conduzindo, aí vocês avisam se ainda é Alguém possível tem mais ou não. alguma dúvida, alguma questão a levantar? Eu acho que a aula foi, assim, maravilhosamente completa. Também E a acho. gente até já teve um bom tempinho assim, aí começa a aula ainda vai ficar gravada, aí muitos alunos vão assistir depois, a maioria vai assistir depois, porque infelizmente não puderam comparecer. Então acho que a gente já pode encerrar mesmo. E a gente, até nós que estamos estudando, já tiramos várias dúvidas. Então eu acho que foi suficiente, né? É uma discussão que a gente ainda tem que ouvir muito, discutir muito. Mas para o início, especialmente na escola pública, já que pouco que é educação básica, os alunos da educação básica, para eles que não têm uma noção sequer do que é a Libras, acho que a gente já conseguiu levar, né, toda essa discussão para eles. E muito obrigada novamente pela participação. Então, só para finalizar, não posso deixar de ensinar, né? Então, boa tarde que eu fiz no início. Então, ó, boa tarde. É para vocês fazerem, tá? Quem quiser aí, vou até tirar aqui a apresentação. Quem quiser abrir a câmera para fazer junto comigo, é rapidinho, tá, meninas? Não vou tomar muito tempo, não. Então, aí, ó, boa tarde. Boa noite. Isso. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Isso, com a mão em D. Então aí, essa saudação, né? Chegou lá do supermercado, viu um surdo, cumprimenta ele. Quando você chegar lá, se você fizer assim, bom dia pra ele, ele vai achar que você já sabe Libras. E aí ele já vai começar a puxar conversa com você. Deu bom dia, Vou aprender. é ouvinte, e aí ele já vai querer começar a conversar com você. Aí você diz, não, ó, tô aprendendo, diz que tá aprendendo, ó. Tô aprendendo Libras, tô aprendendo. Porque realmente eles gostam, né? Quando os ouvintes chegam, cumprimentam eles, conversam alguma coisa. Então, você chegar e já saudá-lo, né? Dar um bom dia, dar uma boa tarde, uma boa noite, já é muito bom também para eles. Eles gostam desse contato também com os ouvintes. Eles gostam quando os ouvintes se interessam em aprender a língua de sinais. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Quem já fez a disciplina, volta a estudar. Quem está estudando, depois se aprofunda, porque realmente a gente acaba esquecendo. Se não praticar, a gente acaba esquecendo. Depois de terminar a disciplina, quiser fazer um curso, procura fazer um curso, ainda que seja online, mas pelo menos você está ali treinando, está praticando. E se tiver contato com o surdo, melhor ainda, que você vai conseguir aprender e desenvolver muito mais. Tá certo? Muito obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Foi muito enriquecedor toda essa palestra, esse discurso, né? Extremamente necessário. Agradecemos muito, viu? Obrigada. É isso, gente. Até de presença? isso, assinem a lista. E até o próximo encontro.